Olá pessoal, nós vamos apresentar agora alguns conceitos relacionados à arquitetura orientada a serviços SOA na plataforma SAP NetWeaver. E nós vamos fazer isso através da apresentação de um sistema de automação de força de vendas denominado Easy Sales, que foi desenvolvido pela InfoSchema. Bom, nossa apresentação está dividida em 4 tópicos básicos. No primeiro tópico nós vamos falar da motivação e de conceitos que estão relacionados a essa arquitetura. Além disso, nós vamos mostrar claramente qual é o valor para o negócio, como é que as organizações têm justificado a adoção desse tipo de arquitetura dentro das empresas. No segundo tópico, nós vamos tratar especificamente da aplicação desses conceitos na plataforma SAP NetWeaver, o que vai nos levar para o terceiro tópico, que é justamente a aplicação desses conceitos através de um sistema de automação de força de vendas. E por fim nós vamos falar de referências e considerações finais que estão diretamente relacionadas a um caso prático de implementação desses conceitos e de uso do sistema de automação de vendas Easy Sales. Bom, para falar de conceito é importante contextualizar como os sistemas e como a infraestrutura de TI tem evoluído ao longo das últimas décadas. Na década de 70 prevaleciam os sistemas processados em lote, segundo descreve um relatório da Forrester Research publicado em 2008. Esses sistemas depois evoluíram para plataformas de menor porte, de menor custo. Em seguida, com o advento dos PCs, passou-se a adotar com mais frequência uma plataforma denominada cliente-servidor, onde os computadores pessoais, os chamados PCs, eram utilizados de forma bastante intensa nas empresas, e isso ao longo do tempo, ao longo da década de 90, com o advento dos protocolos de acesso à internet, possibilitou a utilização de clientes do tipo navegador, os famosos os browsers, que são utilizados atualmente para uso de aplicações pessoais, para uso de aplicações corporativas. E nós estamos entrando numa fase onde as empresas demandam mais flexibilidade, demandam mais agilidade na execução dos seus processos, e isso tem sido conseguido através da aplicação de conceitos relacionados à arquitetura orientada a serviços. Bom, a motivação para o uso dessa tecnologia, o uso dessa arquitetura, conforme relacionado por um outro instituto de pesquisa, o Carter Consortium, em 2006, envolve basicamente 6 blocos os 6 motivos básicos para a utilização dessa nova arquitetura: agilidade, flexibilidade, que nós mencionamos anteriormente, devido a os requerimentos de negócio se modificarem a uma velocidade muito intensa e muito rápida, em função da competitividade que é cada vez mais forte no mundo corporativo. É muito importante que as aplicações elas passem a não ser mais tratadas como um bloco monolítico difícil de modificar. Então é importante que exista agilidade e flexibilidade para adaptar as aplicações aos requerimentos de negócio. Um outro ponto importante é o reuso de funcionalidades. É importante que as aplicações sejam desenvolvidas de uma forma tal que você possa utilizar uma mesma funcionalidade em vários contextos distintos. Uma outra preocupação importante é o gerenciamento de dados mestres. O gerenciamento de dados mestres está diretamente relacionado a um requerimento muito importante para as organizações, que é ter uma única versão dos fatos, é ter uma única base de dados mestre, e ele ser gerenciado de forma centralizada, de tal forma que as informações sejam consistentes e a mesma visão seja propagada para todos os segmentos da organização. Por fim, nós temos redução de custos e um maior nível de integração entre as aplicações e entre funcionalidades de uma mesma aplicação. Bom, mas a partir dessa motivação, dessa demanda, dessa necessidade das organizações, a proposta tecnológica para atender esses requerimentos veio através dessa arquitetura, que pode ser definida da seguinte forma: como um tipo de arquitetura utilizado
na construção de soluções corporativas baseadas em serviços. Bom, um tipo de arquitetura é basicamente uma forma de agrupar componentes e relacioná-los de tal forma que esses requerimentos de agilidade e flexibilidade possam ser atendidos. E uma forma de fazer isso é tratar esses blocos de funcionalidade como serviços que podem ser executados e que podem ser reutilizados. E esse valor está justamente nisso. O valor dessa arquitetura para a organização está na possibilidade de reutilizá-los, de combiná-los e de implementar processos de negócio de forma ágil e flexível, conforme indicado numa das principais publicações, nos principais livros relacionados ao uso de SOA. Bom, o conceito ele nos faz lembrar que a utilização e a aplicação de SOA dentro de uma organização, ela não está relacionada simplesmente ao consumo e à publicação de serviços ou de web services, para usar uma linguagem mais tecnológica. É necessário que você, dentro de uma organização, tenha a possibilidade de pensar numa arquitetura onde os serviços que são disponibilizados para a utilização, eles casem com os processos de negócio. E para isso é preciso ter uma visão desses processos, é preciso adotar uma metodologia que seja adequada para o reuso e a utilização desses serviços. É preciso pensar numa estrutura organizacional que favoreça a implementação desse novo paradigma. É preciso estimular iniciativas de reuso. É sempre importante pensar no desenvolvimento da nova funcionalidade, não apenas para resolver um problema específico, mas no sentido de poder utilizar esse trabalho, utilizar esse serviço de uma maneira que possa resolver problemas diversos em outro contexto. Esses conceitos devem ficar mais claros a partir do momento que a gente explorar melhor esses conceitos à medida que seguir nossa apresentação. Bom, a primeira parte da apresentação conclui-se aqui. Em seguida nós vamos entrar numa segunda fase, que é mostrar como a arquitetura orientada a serviços ela pode ser explorada dentro da plataforma SAP NetWeaver.